Muito bem, estamos aqui com mais um vídeo, mais um conteúdo e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de uma dificuldade, a respeito de alguns problemas que eu tenho visto nos últimos anos com vários empresários. E qual é esse problema, qual é essa dificuldade? É o que você está vendo aí na sua tela, né? Quais são de fato os pilares para eu ter resultado na minha farmácia? O proprietário de farmácia, o gestor de farmácia, deixa eu até aumentar aqui para você conseguir enxergar melhor, ele tem vários problemas. Dentre esses problemas nós temos aqui muitas atividades, muitas coisas para gerenciar, lucratividade, como controlar a lucratividade, como conseguir vender mais e como fazer a equipe participar. Quais são as principais dores? Às vezes é tanta coisa para fazer na farmácia, tem que controlar o estoque, tem que fazer compra, tem que vender, tem que fazer precificação, tem que ajustar a equipe, tem que fazer crediário, tem que controlar a caixa, tem que abrir farmácia, tem que fechar farmácia, tem que limpar a farmácia, tem que fazer entrega, tem que ver CNGPC, tem que ver no CRF. É uma pancada de coisa que você precisa fazer todos os dias. E às vezes isso pode deixar a gente um pouco perdido, né? Poxa, peraí, qual é o caminho? O que eu tenho que analisar? O que eu tenho que ver? E às vezes o sentimento que fica é um sentimento de, às vezes fica parecendo uma barata tonta. Não uma barata tonta, mas a gente fica perdido. É muita coisa para fazer, são várias atividades e às vezes falta ali um passo a passo, falta um método, falta algo para a gente poder se organizar. E aí dentro desse sentido, dentro desse contexto, às vezes o que acaba fazendo a nossa agenda, o que acaba determinando quais são as nossas ações daquele dia é o acaso. Então se tem um problema relacionado a determinado assunto, a determinado fator, eu vou lá e resolvo esse problema. E aí muitas das vezes eu vou para a farmácia, eu chego na farmácia de manhã sem ter a mínima ideia do que vai acontecer comigo naquele dia. A única coisa que eu sei é, hoje eu vou resolver pepino, hoje eu vou apagar incêndio, hoje eu vou ter que fazer um monte de coisa. O que é? Não sei, mas eu tenho que fazer porque vai aparecer. E todos os dias são assim, né? E aí, para te ajudar nisso daqui, ajudar vários empresários que vêm conversar comigo a respeito desse assunto e que mostram que tem essa dor, eu quero mostrar para você, eu quero sugerir para você um caminho. E que caminho é esse? O caminho é você ter uma rotina lucrativa de execução e análise. O que é uma rotina lucrativa de execução e análise? É o seguinte, ó. Primeiro, quando eu falo para você de uma rotina lucrativa de execução e análise, é o que fazer, né? Então, quando a gente fala sobre o que fazer, está muito ligado na execução. Então, quando eu falo de execução, está ligado em processos. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer todos os dias, qual é o meu passo a passo para resolver determinados problemas, né? Qual é o meu processo para fazer isso? Depois, o que analisar? Quando eu coloco esses processos, quando esses processos estão funcionando, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu passo a passo? O que eu tenho que analisar para entender se esse processo ele deu certo ou ele deu errado? Se ele está tendo um caminho bacana ou se ele não está tendo um caminho bacana. E aí a gente tem que ter uma rotina lucrativa em algumas áreas. E quais são essas áreas? É isso que a gente vai falar agora e eu vou mostrar para você. Essas áreas são 3, que é marketing, finanças e pessoas. Quando eu falo que você precisa ter uma rotina lucrativa de execução e análise em marketing, finanças e pessoas, eu quero dizer o seguinte, sabe quando você vai abrir e fechar sua farmácia todos os dias? Você chega, acorda pela manhã, e aí pode ser que seja você, pode ser que seja alguém da sua equipe, mas todos os dias, em determinado horário, alguém chega na farmácia, alguém abre as portas da farmácia, alguém vai lá e liga os computadores, alguém vai lá, organiza o caixa, alguém vai lá, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, liga a luz, liga o servidor, faz uma série de processos e a partir do momento que tudo isso foi feito, a farmácia está oficialmente aberta e está oficialmente permitindo ali você vender. Do mesmo jeito que todos os dias à noite, quando chega um determinado horário de você fechar, quando dá um determinado horário, alguém vai lá, apaga a luz, baixa as portas, faz o fechamento do caixa, desliga os computadores, dá aquela varrida, passa aquele pano na farmácia, apaga tudo e vai embora. E aí às vezes você tem a sua farmácia há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e a todo esse tempo a farmácia todos os dias ela abre e ela fecha sem você ter nenhum tipo de problema, salvo exceções. Mas eu acredito que durante todo o tempo que você tem a sua farmácia, você abre e fecha ela todos os dias sem maiores problemas.
Quando a gente fala de ter uma rotina lucrativa, você também precisa ter um processo tão simples, tão fácil e que seja tão tranquilo de você fazer em marketing, finanças e pessoas, assim como é você abrir e fechar sua farmácia todos os dias. Por exemplo, quando eu falo de marketing, eu não sei se você está vendo esse vídeo, se é o primeiro vídeo que você vê do meu canal, se você já viu outros vídeos, se você às vezes é aluno de algum dos meus cursos e assim por diante, mas quando eu falo de marketing, eu estou falando que você precisa ter um caminho, um processo definido para atrair e fidelizar mais clientes. Eu dei um exemplo de você abrir e fechar a loja todos os dias. E todos os dias você abre e você fecha a sua loja sem maiores problemas. E todo dia você tem sucesso nisso. Todo dia você consegue abrir e todo dia você consegue fechar sem ter problemas. E aí quando eu falo do marketing, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu processo? Qual é o seu método? Qual é o seu passo a passo que você aplica todos os meses para você gerar vendas e para você atrair e fidelizar os seus clientes? Porque a maioria dos empresários que eu converso, a maioria dos empresários que eu presto consultoria, que entram nos meus grupos de mentoria, eles, na maioria das vezes, não têm um processo. O que acontece? O concorrente faz alguma coisa, ele vai lá e faz também. Inicia um mês, ele precisa fazer alguma coisa, ele escolhe os produtos na prateleira e sai anunciando. Não existe um processo, não existe uma lógica. Cada mês é uma ação, cada mês é uma coisa diferente, cada mês vai lá e monta um tabloide, monta uma rádio, faz alguma coisa, e aí tem mês que tem um resultado muito bom, mas tem mês que tem um resultado péssimo, tem um mês que as coisas não funcionam. E por que isso acontece? Porque não tem uma regularidade. Não tem uma perenidade, não tem ali um processo onde você repete a mesma coisa todos os meses e tem resultados similares todos os meses, assim como você tem sucesso em abrir e fechar sua farmácia todos os dias. Então a primeira dica para você é: você precisa ter um método, você precisa ter um passo a passo, você precisa ter processos no que diz respeito a atrair e fidelizar clientes. Por quê? Atrair e fidelizar clientes é uma das tarefas mais importantes, porque se você não tem clientes, se você não tem pessoas indo na farmácia, você não tem venda. E se você não tem venda, você não consegue continuar de portas abertas. Então você precisa ter um processo e um passo a passo nessa questão. Depois disso, você precisa também ter um processo em finanças. Não existe mágica, não existe, a matemática não mente. E o cálculo é muito simples. Aqui está a sua venda e aqui está a sua despesa, aqui está o seu custo. Se o seu custo ele é menor do que a sua venda, você tem lucro. Se o seu custo ele é igual à sua venda, seu lucro é 0 a 0. E se o seu custo aqui ele é maior do que a sua venda, você tem prejuízo, você não tem lucro. Então, tudo que está relacionado a você controlar os seus custos para que ele fique abaixo da sua venda, está dentro da área financeira. E quando eu falo do seu custo estar abaixo do que é a sua venda, eu estou falando de você controlar as suas finanças, você controlar as suas despesas, de você saber exatamente para onde que está indo o seu dinheiro, para você ali saber se a sua lucratividade está interessante, se ela não está interessante, e assim por diante. Dentro de tudo isso estão suas despesas, sua folha de pagamento, seu custo com mercadoria, a sua despesa com aluguel, a sua despesa com várias outras coisas. Tudo que tem despesa dentro da sua farmácia está dentro de finanças. Então você precisa ter uma rotina para você controlar, analisar e tomar decisões em cima dos números e dos resultados que você está olhando. Então, a segunda dica para você é você ter aqui um caminho, é você ter um passo a passo, é você ter uma rotina para você ali conseguir analisar suas finanças todos os meses. E por último, nós temos problemas também com a equipe, Muitas das vezes a nossa equipe, a equipe da farmácia, ela não funciona se o dono não estiver perto. Ela não funciona se o gestor não estiver ali o tempo todo cobrando, o tempo todo falando. E aí vem aquela máxima, O que engorda o negócio, o que engorda o porco é o olho do dono. E às vezes acontece isso de fato na farmácia. Se você não estiver ali, se você não estiver perto, se você não estiver olhando os funcionários, se você não estiver olhando a sua equipe, parece que nada funciona. Tudo para acontecer tem que ter de alguma forma o seu envolvimento. E aí o que acontece? A equipe ela fica completamente dependente. E aí você acaba vivendo, você acaba estando ali em uma prisão de portas abertas, porque por mais que você possa sair, por mais que você possa curtir a sua família, por mais que você possa ir fazer várias coisas, ao mesmo tempo você não pode, porque se você sair parece que nada vai funcionar, parece que nada vai continuar ali gerando os resultados que você precisa. E aí, o que você precisa fazer? Dentro da área de pessoas, você precisa ter uma rotina
de análise, você precisa ter processos que vão te ajudar a criar uma equipe independente, uma equipe que trabalha independentemente de você, e isso vai tornar a sua farmácia uma empresa, uma farmácia autogerenciável. Quando você consegue ter ali as finanças controladas, uma equipe que trabalha sem você estar ali com você, sem precisar que você esteja ali o tempo todo, e você consegue estar todos os meses gerando vendas e gerando resultados, significa que você tem uma farmácia autogerenciável, uma farmácia que funciona sem necessariamente você estar ali ligado a ela todo o tempo. Beleza? Então esse era o vídeo de hoje, esse era o vídeo que eu quero dar uma dica para você. E se você quer de fato algo que vai te ajudar a tornar a sua farmácia uma farmácia autogerenciável, te ajudar ali com passo a passo, com processos, com análises, eu vou te convidar a dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Por quê? Na descrição desse vídeo eu vou deixar ali o meu e-mail e através do meu e-mail você vai copiar ali o meu e-mail, você vai me mandar uma mensagem dizendo: Vitor, eu vi o vídeo falando sobre os 3 passos, sobre a farmácia autogerenciável, sobre ter uma farmácia com resultados melhores e eu quero saber mais sobre esse assunto. Você vai mandar esse e-mail para mim e aí eu mando todas as instruções, eu mando todo o conteúdo, eu mando tudo que você precisa saber no seu e-mail para você de fato tornar a sua empresa uma farmácia autogerenciável que venda cada vez mais com lucratividade. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que eu tenha conseguido te dar ali um direcionamento para suas próximas ações e a gente se vê, lógico, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo conteúdo. Fui!